Oi, boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos apresentar a correção da atividade que nós passamos no último vídeo. Não sei se vocês lembram. Mas aqui eu quero aproveitar um pouquinho para poder a gente dar uma relembrada na nossa atividade, porque a atividade está bem no finalzinho dessa apostila aí, que fala um pouquinho da transformação cultural e religiosa e política na Europa moderna, iniciando no capítulo 4 com o renascimento cultural, né? Então nós já falamos um pouquinho sobre isso. Aí eu estou passando só para você rever: renascimento, né? Humanismo, certo? Racionalismo. Preste bem atenção, porque são informações que podem ter na questão de teste, de prova, das atividades para nota. Acho que a gente já corrigiu essa atividade interativa. Não é bem atividade interativa, mas é uma atividade complementar, né? Questão 1 e 2. Nós vamos... depois dessa correção, nós damos continuidade ao renascimento, a evolução do pensamento científico. Nós falamos um pouco, né? Falamos de Leonardo da Vinci e outros artistas, né? desse movimento. Aí isso aconteceu na Idade Média. Veio também a atividade interativa 2, que é a atividade complementar 2, né? Nessa atividade você vai falar um pouco sobre o heliocentrismo, astronomia e medicina. Preste atenção nesses termos, porque são importantes para você responder a sua prova, certo? Aí na continuação da apostila de história, nós entramos no capítulo 5, que fala agora da reforma religiosa. Olha que lá foi uma reforma cultural artística. Aqui já se fala de uma reforma religiosa, né? Quando ela aconteceu, onde, por que ela aconteceu, né? Essa reforma, houve alguns homens importantes dentro dessa reforma que foram precursores dessa reforma, né? Que falamos de John Wycliffe, né? E John Hus, as ideias dele, certo? O que eles defendiam. Aí a gente passou mais uma atividade complementar para a pesquisa, que foram os fatores que contribuíram para o crescimento do movimento reformista, né? Para você comentar. Então, nessa correção, antes da primeira questão, tem a resposta dessa atividade complementar. Eu deixei lá também para que você não passe batido, certo? Não vamos... ficar disperso para não perder informações importantes do nosso conteúdo. Aí eu falei de alguns fatores e comentei sobre 2 fatores dele, né? Que foi, eu peço aqui, comentando sobre cada uma delas, mas eu comentei apenas uns 2 fatores, certo? Na pesquisa. Aí veio o reformismo de Lutero, que também foi um homem importante na reforma protestante, né? Ele estava insatisfeito com alguns acontecimentos dentro da religião da época, e aí ele procurou fazer reformas. Ele escreveu 95 teses, criticando alguns posicionamentos da igreja da época, né? Por isso também ele foi excomungado e expulso, banido, né? Pelo imperador Sacro Romano na época, né? Depois houve um acordo de paz, né? sobre esses concertos e essas informações. Aí você vai falando que deu o nome de santo, me passei. Mas nessa doutrina luterana assumiu algumas concepções de Santo Agostinho, ok? Aí também surgiu o reformismo de Calvino, francês João Calvino,
que publicou alguns fundamentos do seu pensamento, né? Ele criticou o rei francês da perseguição luterana, ele ajudou Lutero a escapar dessa perseguição, né? O calvinismo na Inglaterra, que aí foi a partir daí que surgiu a igreja presbiteriana, e o reformismo de Henrique VIII, certo? Que foi mais um dos precursores desse movimento de reforma religiosa. E veio a Contra-Reforma Católica, né? Que foi uma reforma católica que deu origem à Companhia de Jesus, que foi um dos instrumentos, né, que surtiu muito efeito na época, certo? E houve um concílio chamado Concílio de Trento, onde foi assinado um documento chamado Santo Ofício da Aquisição, certo? E aí nós concluímos. Aí teve aquela... Eu não sei se eu mandei uma atividade para vocês. Eu acho que eu mandei. Então tá aí a correção. Com 13 ou foi 14 questões. Tá aí a correção. Vocês observam a resposta. Olha aí a observação que eu coloquei. A primeira questão é da atividade complementar, fatores que contribuíram com o reformismo. E aí a resposta com alguns destaques na letra A e B, certo? E a partir daí veio as respostas das questões seguintes, certo? Então não tá difícil para você resolver sua atividade. Tudo aí muito de mão beijada, muito mastigadinho. Então não tem motivo para dizer, não consigo fazer uma atividade. Mas, como eu falei no início do vídeo, se você tiver dúvida, tá o meu telefone, o WhatsApp lá, qualquer coisa só me chama. Peça para seu pai ou sua mãe falar comigo, certo? Abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, bons estudos e até a próxima. Aí no finalzinho é a parte 2 da atividade que nós vamos fazer na próxima aula, ok? Tchau, tchau. Se cuidem.